Então, agora sim, vamos começando a nossa aula aqui, certo? Falando sobre o humanismo. Naquele último horário lá, nós falamos sobre essa questão do desenvolvimento, do renascimento e tal. Agora, dentro do renascimento, existia, né, um aspecto do renascimento, era o humanismo, tá? Uma parte do renascimento. Então, seria o quê? O humanismo renascentista, ou simplesmente humanismo, foi um movimento intelectual desenvolvido na Europa durante o Renascimento. Então, olha aqui, nós temos algumas características. O humanismo pode ser definido como um conjunto de ideias e princípios que valorizam as ações humanas e valores morais, respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, certo? E também os valores outros que poderiam ser desenvolvidos naquela época lá ou nos dias de hoje. Quer dizer, sempre vindos esses valores do ser humano, da mentalidade do ser humano. Então, aqui nós temos esse segundo pontinho aqui, como uma questão interessante. Para os humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e desenvolvimento dos valores, os seres humanos, certo? Dessa forma, o pensamento humanista entra em contradição com o pensamento religioso que afirma que Deus é o criador desses valores. Então, como lá no Renascimento nós falamos, e agora estamos falando de humanismo, as pessoas passaram a prestar atenção em qual seria a importância do homem, né, do ser humano, né, aqui na Terra, né, na sua vivência, no seu dia a dia. Certo? Porque antes tudo era voltado para Deus, tudo que acontecia de bom ou de ruim e tal, o pessoal levava para o lado religioso. Né? Então, quando você tem um homem de respeito, um homem que desenvolve justiça, a honra, o amor, o pessoal dizia, são dádivas de Deus, Deus deu para ele isso. Agora não, os humanistas estão dizendo, eu posso desenvolver isso, né? Desenvolver o amor, desenvolver a liberdade, a solidariedade, né? Eu posso me tornar um homem bom. Né? Então isso aí é desenvolvido por mim, não são graças que Deus me deu. Né? Então isso aí gera uma mudança de pensamento. Vai colocando nesse momento o ser humano como cada vez protagonista, como ser humano cada vez mais importante, né, no dia a dia, mais importante na vida, certo? Ou seja, o mais importante do universo nesse momento aqui é o ser humano. E deixando a religião como sendo uma parte do nosso conhecimento, a religião é uma parte da nossa fé, mas nós temos outras áreas de conhecimento, que é a ciência, nós temos outras áreas de vivência, né, questões sociais, né, já falei para vocês, dividia o dia da pessoa, a vida da pessoa, como uma parte sendo religião, mas outras partes o ser humano desenvolvendo e prestando atenção em outras coisas, não ficando o tempo todo só concentrado em religião, tá certo? Então isso aí era a visão humanista. Né? O humanismo se desenvolveu e manifestou em vários momentos da história, em vários campos do conhecimento e das artes. Aqui tem esse homem aqui, né, que é chamado de homem vitruviano, porque ele era uma figura que o Leonardo fez, né, o Leonardo da Vinci fez, né, para uma pessoa que chamava Vitrúvio, né, então homem vitruviano, então esse aqui é um exemplo, né, do ser humano sendo desenhado, sendo mostrado do jeito que ele é de verdade, tá certo? Sem aquela ideia de colocá-lo como sendo alguma coisa sobrenatural, alguma pessoa santificada, alguma coisa nesse sentido, certo? Então aí é o ser humano completamente nu, dizendo que esse desenho, no caso, né, as proporcionalidades do ser humano, né, ele tem que ter os braços desse tamanho, conforme o tamanho dessa cabeça, dessas pernas, certo? Então, ele vai sendo mostrado aí o mais humano possível, tá? Então, isso aí é o homem vitruviano. Então, nós temos aqui talvez o maior gênio da humanidade em todos os tempos, né? Uma pessoa completamente incrível que se desenvolveu nas várias linhas de conhecimento possível, certo? Então ele era, quando ele começou a fazer testes lá em corpos humanos, era uma coisa proibida, né? Mas ele descobriu muito sobre questões científicas, né? Sobre o conhecimento do corpo humano, né? Quando ele começava a fazer desenhos arquitetônicos, fazia os melhores desenhos arquitetônicos, né? Ele fazia tanques de guerra, por exemplo, fazia aquelas carruagens lá assim, que ficavam protegendo
soldados, né? Então ele inventava máquinas incríveis, desenhou lá, né? Fez um desenho lá de como deveria ser o submarino, como deveria ser o helicóptero, o paraquedas, a bicicleta, né? Então ele desenhou uma série de máquinas que naquela época não podia ser feitos ainda porque não tinha toda a tecnologia. Mas ele já dizia, se fizer assim, 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 do jeito que eu estou falando, se tiver um motor para empurrar isso, vai dar certo. Né? Usem essas proporções, façam desse jeito que vai dar certo. Então, dentro da engenharia também, ele foi um gênio. E quando se meteu a pintar, ele pintou a Mona Lisa, o quadro mais importante do mundo inteiro, de todos os tempos, e pintou a Santa Ceia. Tá? Então, uma pessoa completamente incrível em tudo que ele se metia a fazer. Ele era bom, ele era o melhor da época? Não, praticamente ele era o melhor do mundo, em tudo, em várias linhas de conhecimento que ele se meteu a fazer, que ele começou a estudar aquilo. O Leonardo, então, foi o melhor de todos, né, naquele tipo de pintura, naquele tipo de desenho, naquele tipo de conhecimento. Tá? Então, uma pessoa realmente incrível. Eu sou fã realmente de Leonardo da Vinci. Nasceu em 1452 em um vilarejo dentro da cidade de Vinci, né, que é lá na Itália, no caso. Foi o artista mais famoso da história, não somente na pintura, mas também em outras áreas de conhecimento, como a polímata, pessoa que tem vários tipos de conhecimento. Então, quando se fala isso, vários tipos de conhecimento, não é só que ele é muito bom, vários tipos de conhecimento em uma matéria, em uma linha de pensamento. Não, ele era bom, muito bom, por exemplo, na questão da pintura. Digamos, você ia falar assim, oh, sabe tudo de pintura. Mas aí ele desenhava um prédio, né? Ele fazia estrutura, ele desenhava todos os detalhes para se fazer um prédio. Então, na arquitetura, ele era incrível. Aí depois estudava o corpo humano, né? Estudava o corpo humano, como é que funciona, né, o organismo humano. Então, nisso, ele era bom, ele podia dar aula para todos os médicos. Então, nessa linha de conhecimento também era bom. E aí começava a desenhar máquinas de guerra, também ele era o melhor. E depois fazia máquinas outras, né, que eu já citei aqui, o helicóptero, o paraquedas, tudo. Ele imaginava aquilo, bolava como deveria ser. E se tivesse máquinas, se tivesse equipamentos o suficiente para fazer aquilo na época, ele teria conseguido fazer esses produtos todos. Tá? Então, ele era uma pessoa que tinham um nível de conhecimento muito grande em todas as áreas, praticamente. Além de seus talentos artísticos como pintor, poeta, músico, que fala pouco, mas músico também. Né? Então, ele compunha e ele também tocava instrumentos. Né? Escultor, também foi grandemente reconhecido como inventor, cientista, arquiteto, engenheiro, matemático, né? Entre outros mais. Né? Então, reconhecido por esse grupo de pessoas aí, no caso. Na pintura, Leonardo da Vinci destacou-se grandemente desde cedo, já mostrava sua aptidão em desenhar e pintar. No ano de 1478, Da Vinci recebeu uma encomenda de uma pintura na Capela de São Bernardo. Ele pintou em um retábulo, né, no caso, o formato lá assim, já em 1481, fez a primeira adoração dos magos e para os monges do Donato Escopeto. Então, ele fez essas primeiras pinturas aí, certo? E que serviram, eram muito boas, mas que serviram mais ou menos para aumentar o seu conhecimento e depois continuar, né, fazendo obras incríveis naquela época lá. Tá? Então, em toda a linha de conhecimento que ele quis estudar, ele foi o melhor da época, no mínimo. Né? E em algumas linhas de conhecimento ele foi o melhor de todos os tempos. Né? Ninguém consegue pintar hoje, por exemplo, um quadro como a Mona Lisa. Né? As pessoas olham para aquele quadro e ficam interpretando um monte de coisas lá assim. Né? Algumas pessoas já escreveram livros, né? Já escreveram sobre psicologia só olhando aquele quadro, escrevendo um mestrado de psicologia olhando aquele quadro. Tá? Então, é uma coisa que é imóvel, mas se você olhar detalhe por detalhe, revela cada vez mais profundamente coisas sobre o ser humano. Então, a obra de Leonardo, que nós temos aqui a Virgem dos Rochedos, para a Confraria da Imaculada Conceição, a Última Ceia, que nós temos um monte de réplicas e cópias aí pelo mundo inteiro, que o pessoal chama de Santa Ceia. Né? Então, a ideia original, né,
daqueles apóstolos sentados ao redor da mesa ali, Jesus no centro e tal. A ideia original foi do Leonardo, tá? Então, quando ele ia pintar essa parede, na verdade é um afresco, né, pintado no cimento, né? Quando ele ia pintar isso aí, o pessoal estava reformando a igreja. Isso é uma curiosidade interessante. Ele deveria pintar lá enquanto faz o reboco, enquanto o reboco está úmido, ele pinta ali naquele momento, chama afresco. Ou seja, você pinta em cima do reboco ainda fresco, porque aí quando a massa começar a secar, ela vai puxar também a água da tinta. E essa tinta vai puxar ali para dentro e vai ficar muito mais segura na parede, vai durar muito mais tempo. Então é uma pintura chamada de afresco. Só que aí ele ia pintar a última ceia e ele estava meio sem ideias, digamos assim, né? Diz a lenda, né? O pessoal gosta de falar que foi assim que aconteceu. Os trabalhadores estavam pintando, pintando a igreja em outras áreas, estavam trabalhando para reconstruir. E na hora do almoço, esse pessoal ficou sentado ali na mesa, lá assim, e ele teve a ideia, pô, vou pintar esses trabalhadores como se fossem os apóstolos, né? Vou colocar ali para melhorar a ideia, vou pôr um cabeludo ali no meio, né? Ele vai ser o Jesus. Ele falou, galera, me ajuda aí, senta assim, assim, assim e tal. Os trabalhadores que estavam reformando a igreja ficaram naquela posição que ele pediu, né? E ele começou a pintar e fez mais ou menos uma fotografia mental, né? É isso mesmo, agora eu já tenho ideia para o quadro. Obrigado, o pessoal voltou a trabalhar e o Leonardo foi pintar ali a Santa Ceia, tá certo? Foi uma coisa incrível, né? Baseado nos trabalhadores e virou um quadro, ou uma pintura grandona, assim, para quem não sabe, ela é grandona, virou uma pintura famosa para sempre, né? Reproduzida para todo lado, tem quadro de Santa Ceia para todo lado, mais ou menos baseado no que o Leonardo fez. Depois, nós temos a Virgem e o Menino, né? Santana e São João Batista, né? São outros quadros também importantes. Né? A Mona Lisa, o quadro mais importante do mundo de todos os tempos, não tem preço, não tem como comprar esse quadro, né? E esse, ao contrário da Santa Ceia, que é uma parede, né? A Mona Lisa é pequena, não é um quadro grande, ela é pequenininha assim, e fica no Museu do Louvre, lá na França, certo? Né? Apesar de lá ser França, ela ainda é um quadro pertencente à Itália, né? É como se fosse um patrimônio da Itália, né? Então, no Museu do Louvre, mais visitado de todos, ela fica lá e as pessoas podem então admirar a beleza daquele quadro e também alguns tentar interpretar aquele quadro, né? Quando olha para a Mona Lisa, pensa, será que ela está rindo para mim ou ela está rindo de mim? Certo? Então é bem interessante, né? O mural da batalha também, né? Que foi um mural interessante, o pessoal pintava em afresco, já falei, fazia, né, o reboco, e enquanto fazia o reboco, estava mole ainda aquela massa, eles já iam pintando ali por cima para depois ficar mais resistente. Né? Nós temos aqui esse quadro aqui, né, que é a Santa Ceia. Né? Então, isso aqui basicamente foi esse aqui que ele desenhou, né, que ele pintou. Né? Quando eu digo basicamente, porque esse quadro está muito bonito, muito arrumadinho, muito certinho. Então eu gostaria de dizer para vocês que esse quadro aí foi fotografado hoje. Se você for olhar o original, ele já está bem estragado a pintura dele, certo? Mas quando mostra esse quadro assim, é porque o pessoal pode tirar a foto do original para ficar com a base e depois ir pintando por computador, né? Que você não vai errar, e se errar desfaz e tal, vai pintando por computador e acaba tendo um quadro bonito desse jeito aí. Mas se você for lá olhar o original, ele já é bastante estragado, bem descascado assim e tal. O pessoal tentou fazer uma reforma aqui, outra ali, mas corre o perigo, né, de estragar um quadro desse, né? Então fica lá, né, na parede lá, né, essa pintura, e o que nós vemos aqui é quase que uma réplica, uma reprodução. O pessoal tem a base do que é certo, né, do quadro original, e depois colore e faz algumas complementações aí por computador, tá certo? E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, quando o Leonardo foi pintar esse quadro, não existia um estudo tão sofisticado de história igual nós temos hoje. Então, quando ele pintou isso, ele imaginava que uma ceia com Jesus e os 12 apóstolos, né, então Jesus estaria servindo o pessoal ali, servindo a galera, digamos assim, numa mesa com cadeiras e tudo. Só que hoje, estudando muito mais profundamente, nós sabemos que na época de Cristo ainda não eram comuns,
né, esses jantares com mesas, esse tipo de coisa. A tradição muito mais dizia que eles colocavam um forro no chão, as pessoas colocavam ali as comidas, depois eles ficavam sentados na posição de lótus, sabe quando você senta e cruza as duas pernas no chão? Ou então eles deitavam de lado, escorados com o cotovelo no chão, iam comendo e conversando, era mais essa a tradição deles lá, tá certo? Então, o Leonardo pintou isso aí, evidentemente, quase 1500 anos depois de Cristo, né? Ele não tinha esse conhecimento, mas hoje, estudando história, nós sabemos disso, né? A última ceia de Cristo, provavelmente, ele, mas os apóstolos estavam ceando sentados no chão ou deitados de lado, escorados com o cotovelo e comendo ali assim os produtos que estariam em cima de um pano, um forro, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, mas de qualquer maneira fica aí o registro do quadro lindíssimo do Leonardo da Vinci pintando aí a Santa Ceia, tá certo? Então, depois identidade da modelo. Nós temos aqui a dona Gioconda, né, a Mona Lisa, mais tarde chamada assim, né? Então, o quadro é bem interessante. Esse aqui, a Mona Lisa, do jeito que ela está aqui, né, no caso, é uma fotografia, né, ela é uma fotografia do quadro original, mas acontece que ela está, né, com a imagem bastante escurecida e enfumaçada, né, o original dela não é dessa maneira, e já houve algum tipo de processo de limpeza do quadro, não de passar um pincel nela, mas um processo de limpeza do quadro. Então, existem algumas fotos, né, que são muito mais claras, né, muito mais precisas, as cores estão mais fortes, né, do que nós temos aqui nesse quadro aqui, certo? Então, deixar isso aí claro, porque dá a impressão que ele estava usando aqueles tons pastéis aqui, certo? Ou então, a técnica do esfuminho, quer dizer que ele não tem linhas retas, né, onde você pinta de um lado de uma cor, de outro lado de outra cor. Né? Nesse caso aqui, ele ia só pintando mesmo, sem fazer essas linhas. Eu quero observar com vocês aqui, ó, olha aqui a diferença do cabelo dela, né, aqui para as roupas. Olha que o cabelo dela aqui em relação às roupas, né? Então eles vão se misturando aqui assim, aquela questão de claro e escuro, né, nessa região aqui, as mãos, os braços dela, a cor da roupa aqui se misturando com a outra parte da roupa. Então, isso aqui é o que eles chamavam de esfuminho, ou seja, não tem um risco reto, onde o cabelo dela aqui é cabelo tudo da mesma cor, e do lado de cá é a parte central aqui do corpo dela, tudo da mesma cor. Na verdade, vai diminuindo aquela cor do cabelo e aumentando a cor do pescoço. Tá? E aqui nos olhos também ele faz esse truque, né? Aqui como se fosse uma sombra no alto da cabeça dela, né? Aqui talvez de leve uma maquiagenzinha, alguma coisa assim, mas o mais legal de tudo, o mais interessante que o pessoal gosta de questionar assim, é simplesmente aquele sorriso, né? Você passa lá e dá uma olhada para ela assim, né, e fica pensando, parece que ela gostou de mim, né, um sorrisinho assim maroto, olhando para mim e tal, né, eu acho que ela agradou da minha pessoa, digamos assim. Aí, quando você muda de humor, né, talvez você passe lá e olha assim, fica pensando, essa mulher tá me zoando. Esta mulher, ela está fazendo uma gozação com a minha cara, ela não está aguentando a vontade de rir, eu devo estar com algum problema, né? Então a Mona Lisa tem essa característica, né? Ligeiramente sorridente, é provavelmente o retrato mais famoso da história da arte. Olha o que está escrito aqui, né? O retrato de uma pessoa, ou seja, ele estava retratando uma mulher que o Leonardo colocou ela ali como modelo e está aqui pintando. Só que aí diz, né, um livro lá que fala sobre Leonardo, que o Leonardo deu umas poucas olhadas na mulher original e depois ele ficou pintando aqui um tempão, a mulher foi embora e tal, e ele pintando aqui. Né, e depois, talvez não tivesse ficado exatamente igual àquela mulher, né, que ele estava pintando e tal, mas na verdade o pessoal gosta de dizer que o Leonardo estava pintando ele mesmo, né? Então, talvez a Mona Lisa fosse o que o Leonardo achasse que fosse o retrato da sua alma. Tipo assim, a minha alma lá por dentro, eu sou assim, eu sou bonito desse jeito, né? Então, ele meio que esqueceu a modelo e começou a pintar uma mulher bonita, né? E o Leonardo, de imediato, quando a pessoa que foi buscar o quadro diz não ficou tão bom assim, o Leonardo, beleza,
vou ficar com o quadro então. Né? Não vou te entregar o quadro porque você disse não ficou bem, depois eu pinto outro, a gente dá um jeito, tchau. E pronto, o Leonardo ficou com esse quadro. E depois, quando o Leonardo viajava, ele sempre levava a Mona Lisa. Quer dizer, você vai viajar para algum lugar lá, vai levar um quadro, imagina a trabalheira que dá para carregar isso. Mas ele sempre levava a Mona Lisa, certo? Aqui no nosso PowerPoint que tem um texto falando sobre isso aqui. Depois, com mais tempo, eu comento com vocês, tá certo? Depois, Michelangelo Buonarroti, né? Mais uma aqui dos renascentistas importantes. Michelangelo foi um pintor, escultor, poeta, arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Né? Então, um dos grandes, né, na hora de desenvolver lá a pintura, novas técnicas e tudo, né? Ele desenvolveu seu trabalho artístico por mais de 70 anos entre Florença e Roma, onde viviam os grandes mecenas. Mecenas, nós já falamos sobre isso. Pessoas que financiavam ele, financiavam os artistas, tá certo? Então, mecenas é aquela pessoa que vai dizer o seguinte: eu vou financiar você, eu te dou dinheiro para você fazer suas compras, eu alugo uma casa para você, eu te dou tudo que você precisa e você vai apenas ficar pensando, né, e vai desenvolver cultura, você vai desenvolver obras de arte. Né, e o que você desenvolver eu ainda compro ainda. Você vai desenvolver para mim, eu compro, certo? Então, eram os mecenas. Tá? A família Médici, por exemplo, em Florença, né, era das famílias mais ricas, lá importantes, então eles eram mecenas. E vários papas romanos. Né, iniciou-se como aprendiz dos irmãos David e Domênico Ghirlandaio, né, em Florença. Tendo seu talento logo reconhecido, tornou-se um protegido dos Médici, para quem realizou várias obras, os Médicis. E lá na Itália, como aí você tem só no final uma letra C e depois o I, né, na Itália pronuncia como se fosse uma letra T. Então, muita gente fala Medici, né, e aqui no Brasil fala Médici. Né, no caso aí, se a gente fosse pronunciar Médici realmente certo, deveria ter duas letras C, né, mas essas pronúncias aí, né, nós não temos essa obrigação toda aí, porque nós estamos no Brasil e falamos português. É, então, as obras aqui do Michelangelo, tá certo? Aqui, né, nós temos uma obra importante lá da Capela Sistina, mas vamos ler aqui então, né? Obras de Michelangelo. Foi um genial artista do Renascimento italiano. Entre suas esculturas estão La Pietà, que tem uma foto mais adiante aqui, certo? Essa Pietà é aquele momento onde o pessoal desce o corpo de Jesus da cruz e ele é entregue a Maria, certo? Então, Maria, mãe de Jesus, ela estava ali presente, eles entregam o corpo, né, e ela fica ali sentada com aquele corpo caído assim na lateral dela e ela segura a cabeça dele assim, segura com o braço por baixo ali nas costas dele e, e essa escultura nos passa um sentimento profundo, né, de uma mãe vendo o filho morto ali naquela condição. Então, isso nos passa um sentimento como se fosse uma mulher vendo seu filho morto. Nós conseguimos imaginar isso, certo? Agora, o que aconteceu de verdade, nós não conseguimos imaginar. Que era Maria com Jesus morto. É muito diferente, tá certo? Aquele que estava ali nos braços dela não era um homem comum. Essa mulher não é uma mulher comum, tá certo? Todos os homens e mulheres da história da humanidade, certo? Todos podem chamar Jesus Cristo de irmão, né? Porque nós somos irmãos em Cristo. Maria diz, meu filho. Então, Maria é a única mulher que pode dizer isso. Então, Deus diz, Jesus, meu filho. Maria diz, Jesus, meu filho. Mais ninguém. Então, isso é muito importante. Bom, agora nós temos, então, a outra pintura, Davi, realizada antes de completar os 30 anos. São dele as pinturas monumentais do Gênesis e do Juízo Final, no teto da Capela Sistina. Essa Capela Sistina, certo? Só para lembrar, ela é uma capela, certo? Lá em Roma, e ela é uma parte da Basílica de São Pedro,
onde é que o Papa fica lá em cima lá, e ele faz os comunicados, ele celebra as missas e tal, né? Então aquela Basílica de São Pedro, onde a gente chama de Vaticano, lá tem uma capela, a Capela Sistina, né? Então é lá que tem essas pinturas, né, de Michelangelo. É também de sua autoria o projeto da cúpula da Basílica de São Pedro, ou seja, a cobertura da Basílica lá, que é a maior catedral do mundo, né, digamos assim. Então, ele que fez o projeto. Conta-se que, ao terminar a estátua de Moisés, né, quando ele fez a estátua de Moisés, ficou tão fascinado com a perfeição da obra que gritou: Perche non parle. Então, o que ele queria dizer com isso? Né? Então, ele queria dizer: fala, né? Por que você não fala? De tanto que a estátua ficou perfeita, ele mesmo, como artista, deveria pensar o seguinte: ó, eu fiz, eu sei dos detalhes dessa estátua, então tem alguma coisa ali que não ficou tão bom assim, né? Então, mas ele mesmo que fez a estátua acha que ela ficou tão perfeita, né, que ele bateu, né, um martelo, uma marreta, alguma coisa assim no joelho dela lá da estátua, né, e gritou com ela: fala, por que você não fala? Entendeu? De tão perfeito que ficou, né? Então, ele desferiu um golpe violento, né, com o martelo no joelho da escultura. Para Michelangelo, a missão do escultor era libertar as formas que já se encontravam dentro da pedra. Então, quando alguém dizia para ele: você fez uma grande estátua, né, de mármore. Aí ele dizia: não, eu não fiz uma grande estátua de mármore. Eu libertei essa estátua. Por quê? Porque quando a pedra estava aqui, inteirinha, isso que você está vendo agora em forma de uma estátua estava lá dentro. Eu só libertei essa forma bonita aqui, ó. Quer dizer, a estátua estava lá dentro. Na verdade, isso é uma maneira, né, dele ser humilde. Quer dizer, quando falei eu libertei a estátua, vai um de nós aqui tentar pegar uma pedra daquele tamanhão todo e ir esculpindo ela e fazer alguma coisa que seja uma estátua tão divina, tão maravilhosa assim. A gente não iria conseguir fazer. Então ele era realmente talentoso. Agora ele dizia: não, eu não fiz a estátua já estava lá dentro, eu libertei a estátua, eu tirei aquelas casquinhas ao redor e ela apareceu. Né? Então ele falava isso porque era humilde, mas na verdade ele era um escultor incrível. Né? A estátua dessa Pietà, né, ela já estava em exposição e é claro que o mundo, né, não é feito por pessoas todas da mesma religião. Aí um dia, em observação na estátua, o pessoal passando, olhando, assim, uma estátua incrível daquela original, né, não tinha proteção, alguém entrou lá, né, lá em Roma, lá, e bateu o martelo assim, na cabeça, né, no rumo da cabeça, que é onde seria a cabeça de Nossa Senhora, e aí depois estragou assim, mas o pessoal conseguiu refazer a estátua, remontar o pedacinho lá assim, e não ficou aparecendo nada, né, ficou perfeito. E aí o que acontece? Entrevistada a pessoa que agrediu a estátua, ele dizia: eu já passei aqui na fila 5 vezes, 6 vezes, procurando um defeito nesta pintura, né, ou nessa escultura, no caso, né, o caimento das roupas, o rosto de tristeza de Nossa Senhora, Jesus morto assim de lado. Cara, isso é perfeito, é como se fossem pessoas vivas aqui, até o caimento das roupas é perfeito. E aí ele disse que não poderia existir nada perfeito e deu uma cacetada lá e estragou o estado, certo? Mas aí depois refizeram, já falei, hoje ela está em perfeitas condições, tá? Então, e aqui, né, essa parte aqui, né, que eu estava dizendo, no teto da Capela Sistina, lá, nós temos esse encontro aqui, assim, né, que o pessoal dizia: esse homem aqui, ó, esse velhão aqui com essa roupa rosa voando, né, ele representa Deus. E aqui, né, esse aqui é a representação de Adão, né, que Deus fez e tal, né? O Adão aqui está meio, bom, ele está meio desanimado, mas aí o que acontece? Ele está aqui olhando para Deus aqui assim, né? E aí tem o contato, né? O homem é um pouco de Deus, tem o contato de Deus com o homem com Deus, esse tipo de coisa. Né? Então, naquela época, isso é muito alto, todo mundo achava uma curiosidade, que tinha o contato de Deus com o homem. Mas o Michelangelo, eu acho que ele acreditava que Deus era tão maior do que o homem que isso não podia acontecer. O ser humano encostar direto em Deus não podia. Se a gente hoje pega a câmera e dá um zoom lá no alto, lá assim, você vai ver que não tem contato. Ele não deixou encostar Deus no homem.
entendeu? Então era uma ideia do artista, ninguém pode falar contra, ele fez assim, pronto. Tá? Então, não se olhar com um zoom lá no alto, lá, assim, a gente vai ver que não tem esse encontro. É uma curiosidade interessante. E aqui nós temos, né, aqui outro estátuas, né, que eles faziam. Lembra que eu falei sobre renascimento? Renascer, voltar a ser meio grego, meio romano e deixar de lado, né, aquele período medieval onde as estátuas representavam santos. Né? Aqui você está vendo a estátua aqui desses homens aqui, certo? Né? No caso é a estátua, né, que ele está virando assim, né, em outro foco, mas no caso você vai perceber que esse homem aqui, né, não está, essa figura não está representando um santo. Né? Como é que você dizer que isso aqui é algum tipo de santo se ele é representado nu, desse jeito? Né? Então, era uma ideia deles representar homens de verdade. O ser humano é assim. O ser humano é que é importante, entendeu? Tudo no mundo gira ao redor do ser humano. Né? Então, isso aí era uma nova maneira de ver a sociedade. Né? E aqui nós temos também outras figuras aqui, outras pinturas que ele fazia, Michelangelo fazia, que são também interessantes, mostrando algumas figuras, sempre, mesmo que fossem, às vezes, voltadas a algum tipo de milagre, algum tipo de pintura religiosa, às vezes mostrar pessoas nuas, pessoas com dificuldade. Existem algumas pinturas que são pinturas sobre o inferno, esse tipo de coisa assim. E aqui que eu citei para vocês, La Pietà, ou seja, a piedade. Né? Então, aqui nós temos, nessa parte de baixo aqui, ó, a figura toda é uma peça só de mármore, grandona mesmo, que teve que ser esculpida com todos esses detalhes. Então deve ter sido muito, muito, muito difícil de fazer isso aqui, certo? Lá na Catedral de Brasília, aquela principal lá, aquela catedral que parece uma coroa, né? E lá no centro de Brasília, tem uma réplica dessa escultura aqui, mas é uma réplica que você se emociona. É impressionante o tanto que é uma escultura difícil de fazer e ela é perfeita, até no semblante das pessoas. Aqui, ó, na musculatura do braço de Jesus Cristo, aqui, ó, que não era um homem muito forte, né, muito musculoso nem nada, né, mas ele presta atenção na magreza, né, naquela dificuldade toda, aqui naquele semblante de morte, né, Maria que naquele sofrimento e tal. Então é uma escultura incrível e aqui nós temos um pequeno texto aqui no La Pietà, é um termo da arte cristã em que é representada a Virgem Maria com o corpo de Jesus nos braços após a crucificação. Associa-se assim às invocações de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, também, né? Piedade, né? Porque ele fez a estátua chamada Pietà, então Piedade, Nossa Senhora da Piedade. Depois também chamado Nossa Senhora das Dores, pelas dores, né, que ela estava sofrendo no seu coração ali, vendo Jesus morto. Né? Já falei, né, as mães têm uma relação extremamente próxima com os filhos, né? Então ver o filho morto é uma situação bastante difícil, né, para Maria ou para qualquer outra mãe, né, nos dias atuais, né, seria uma coisa terrível. Né? Então esse momento aí o artista tentou, né, eternizar esse momento com essa escultura, no que ele foi muito feliz. Né? Ele fez uma escultura e foi muito bem, foi uma escultura incrível. E aqui, lembrando que essas partes aqui, que parecem os tecidos na cabeça de Maria, isso aqui é tudo de mármore, né? É tudo uma pedra só, né? Ela foi agredida, essa imagem aqui na lateral, assim, e depois a parte da lateral foi reconstituída. Foi um artista brasileiro, uma pessoa que é uma pessoa que faz recuperação de obra de arte, foi um brasileiro considerado o melhor do mundo, que foi lá e estudou cada parte, estudou aquela rocha de mármore, depois foi lá no lugar onde essa rocha foi extraída, né? E aí depois ele olhou vários cacos, vários pedacinhos, assim, centenas de pedaços daquelas outros mármores ali, para colocar perto da estátua e ficar perfeita a cor, tudo exatamente. Depois ele esculpiu o pedacinho que tinha quebrado, ele esculpiu com aqueles motorzinhos de dentista, né, que usa na nossa boca lá, que a gente entra em pânico com aquele motor, e ele esculpiu certinho. Quando ele colocou aquele pedacinho e aquela cola especial assim, simplesmente desapareceu o defeito, a diferença.
né? E o pessoal brincava que quando ia pagar, ele dizia: "Ó, eu não vou te pagar nada, não tem nada errado com essa estátua, ela quebrou aonde? Me diga onde que quebrou." Aí ele cruzava os braços e dizia: "Olha lá na cabeça dela, vê onde é que é o conserto." Ninguém nunca consegue ver o conserto. Quebrou mesmo, mas ele consertou com perfeição e evidentemente foi pago. Depois nós temos aqui, né, o Rafael, né, o Rafael aqui, outro artista importante, mas nós vamos encerrar agora a nossa aula, depois nós continuamos em outra oportunidade, tá certo? Muito obrigado a todos pela atenção e até mais.